da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, inunda o nosso ser, a nossa mente, o nosso falar, o nosso ouvir. Todos os nossos sentidos sejam dominados por Ti, Espírito Santo, para que o nosso dia seja proveitoso para o reino de Deus e para a salvação das nossas almas. Ó Maria Santíssima, rogai por nós. Amém. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo extraordinariamente, exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, São Paulo nos exorta de uma forma muito linda e ele nos explica o motivo da sua exortação. Ele fala que não podemos fazer nada buscando vanglória, buscando partido para nós, mas temos que agir com humildade para nos considerarmos inferiores a todos os nossos irmãos. Não inferiores por sermos realmente inferiores, mas inferiores na obediência. Sermos humildes de tal maneira que nós nos consideremos os menores entre todos os nossos irmãos. E nós não termos em vista os nossos próprios interesses, mas considerarmos em primeiro lugar o interesse dos outros. E ele fala isso, e a princípio eu pensei, mas não existe amor assim nesse mundo. Mas existe, meu irmão, minha irmã. E Deus, ele fez esse exemplo tão simples na vida dos pais para ensinar que há esse amor no mundo. Ele só precisa ser estendido. Hoje, eu como mãe, eu posso falar que o amor que a mãe, que os pais sentem pelos filhos, são esse amor. Nós não estamos buscando o interesse da criança, nós não estamos buscando o interesse dos nossos filhos, não estamos buscando ser recompensados no futuro. Nós fazemos o que fazemos porque nós amamos. Os nossos filhos estão em primeiro lugar na nossa vida. E são tantos os exemplos pequenos. Quando eu vou sair com a Maria Laura, com a minha filhinha, eu arrumo ela primeiro, porque se não der tempo de me arrumar, ela vai arrumadinha. E eu vou do jeito que der. Quando ela tá com fome, quando tem alguma necessidade, primeiro a necessidade dela, depois a minha. Aqui em casa de manhã, eu arrumo muito antes o alimento dela, depois que eu arrumo o meu. E não é porque eu penso assim, primeiro tem que ser ela, é porque a gente age naturalmente assim. É natural. É porque o amor está controlando. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus deseja esse amor que Deus fez os pais, eu acho, para nós entendermos um pouquinho do sentido amor-doação. Porque é claro que o amor de Deus é muito maior que o nosso. O amor de Deus é perfeito, como Deus é perfeito.
mas ele ensina, ele faz as pessoas ser pai e mãe para entender o amor, para entender a perfeição do amor. E São Paulo, ele fala que nós temos que amar os nossos irmãos desta forma. E ele fala o motivo, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, sendo de condição divina, o que ele quer dizer? Jesus é Deus, meu irmão, minha irmã. Antes da nossa criação, da criação do mundo, dos homens, Jesus é Deus. Jesus estava ao lado de Deus na nossa criação. Então Jesus, sendo Deus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Meu irmão, minha irmã, eu vou te dar um exemplozinho que não chega à realidade, mas é para você entender um pouquinho. Imagine-se que você foi responsável pela criação de alguma coisa. Nós não conseguimos criar nada com vida. Tudo que tem vida veio de Deus. Mas vamos fazer essa comparação errada, só para a gente entender um pouquinho. Imagine-se que você foi responsável pela criação das formigas. Não sei, você criou as formigas. Isso não existe, tá? É só para você conseguir entender um pouquinho a grandiosidade do amor de Deus. Então, você criou as formigas e você olha e você vê que essas formigas, elas estão se matando, elas estão tomando um caminho que vão levar elas à perdição, que elas vão se aniquilar. E você, com amor imenso por elas, você simplesmente se torna uma formiga. E entra no meio delas e se comunica com elas e ensina a elas a forma correta de agir. E essas formigas se rebelam contra você e te matam. E você continua amando essas formigas e continua ainda pedindo a salvação delas, querendo que elas se salvem, que elas não vão para o caminho que elas estão seguindo. Meu irmão, minha irmã, quando nós colocamos numa perspectiva desta forma, que é claro que é uma historinha completamente inconsistente com a realidade, mas é só para a gente entender um pouquinho, né, do amor de Deus por nós. E quando nós colocamos numa perspectiva desta, se você cria as formigas e as formigas estão desse jeito, o que você faz? O que é a tendência humana? Destrói tudo, começa de novo. Você tem a capacidade de criar formiga. Cria outras. Quem sabe? Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Só que o amor de Deus, ele podia fazer isso conosco. Destruir a terra, falar, fiz vocês não me obedecem, vocês não fazem o que eu quero, eu sou o teu Deus, não sou o seu Deus, sou o seu Criador. Vocês não existiriam se não fosse pela minha vontade. E vocês ainda são desse jeito e se acham deuses? Eu vou destruir tudo e pronto. Deus podia fazer isso, meu irmão, minha irmã. Mas não. Graças a Deus, aquela expressão que a gente usa. Meu irmão, minha irmã, Deus é tão bom, meu irmão, minha irmã. Ele criou a nossa alma eterna. Nós somos preciosos para Deus. E mesmo sendo teimosos, desobedientes, inclinados para o mal, Deus nos ama. E Ele a todo momento quer a nossa salvação. O amor de Jesus Cristo e de Deus por nós, do nosso Deus, da Santíssima Trindade, é tão grande que não existe como comparar. Meu irmão, minha irmã, só o fato, né? Vamos voltar à historinha. De você que criou as formigas, se tornar uma formiga já é um ato de amor. Pensa comigo. Quem quer se tornar uma formiga? E a comparação entre a distância de grandiosidade, vamos dizer assim, entre nós e uma formiga, não chega nada da grandiosidade de nós para Deus. Eu dei um exemplo muito ruim, mas que dá para fazer a gente entender um pouquinho. Nem se eu falasse que você criou uma ameba. A nossa distância entre nós e a ameba não chega perto da distância de Deus para nós. Deus é imensamente superior a nós, em relação de nós com uma ameba. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer é isso, e o que São Paulo dizia é isso. Ele aniquilou-se, Jesus se aniquilou quando ele assumiu a nossa condição, quando ele se assemelhou aos homens. Ali já foi uma oferta de amor, uma prova de amor enorme dele ter vindo conviver conosco. E ele foi exteriormente reconhecido como homem. Ele humilhou-se ainda mais.
Ele foi obediente até a morte, meu irmão, minha irmã, em morte de cruz. Meu irmão, minha irmã, era como se nós nos tornássemos as formigas, já sabendo de antemão que as formigas, como se elas fossem nos matar da morte mais dolorosa para uma formiga. É amor demais, meu irmão, minha irmã, é obediência demais, é amor demais a nós, obediência demais a Deus. A nossa dívida, meu irmão, minha irmã, que nós temos com Jesus é grandiosa demais. Jesus veio e Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Lá vem outra inconsistência. Por que nós morreríamos pela formiga, né? Mas Deus nos criou com almas eternas. Nós não somos animais. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus que Deus criou com alma eterna. E a nossa alma eterna pode passar a eternidade sofrendo e Deus não quer isso. Deus fez tudo. Como que eu posso falar? Tudo. Deus fez tudo. Deus nos criou. Deus nos deu tudo para vivermos bem. Nós não vivemos. Deus veio até a terra. O Senhor Jesus veio até nós e morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. Porque Deus nos ama, mas Deus é justo. E cada pecado que nós cometemos tem um preço, meu irmão, minha irmã. E Jesus pagou esse preço para nós não irmos para o inferno. Jesus pagou. Só que, meu irmão, minha irmã, Deus é justo. E as nossas escolhas, Deus é justo e Ele nos deu liberdade de escolha. Deus nos deu liberdade. Deus já garantiu a nossa entrada no céu. Só que nós temos que escolher essa entrada. Nós temos que trilhar aqui na terra o caminho que leva para esse destino. Se nós trilharmos aqui na terra o caminho que leva para o inferno, Deus não vai nos levar para o céu. Não vai, porque nós escolhemos. Quando nós optamos pelo pecado, nós estamos optando pelo inferno. E isso é muito sério. Deus nos ensinou tudo, Jesus nos ensinou o caminho. Deus quer que nós escolhemos Ele, que nós optemos por Ele e não optemos pelo pecado. O pecado traz um gozo naquele momento que você está fazendo ele, mas depois ele só traz mal, ele só envenena a nossa alma. O pecado, meu irmão, minha irmã, é como se você chupasse uma balinha deliciosa de veneno. Um veneno sem sabor, sem odor, sem cheiro. Você só sente o gosto doce da balinha na hora que você está cometendo ele. Só que depois ele te dá indigestão. E às vezes você se acostumou tanto a chupar essa balinha de veneno que o seu corpo nem dá indigestão mais, mas está te matando. O pecado é assim, meu irmão, minha irmã. E o inimigo de Deus, ele oferece essa balinha do sabor que você mais gosta. Porque ele te conhece, ele conhece as suas fraquezas. E ele vai te falando, só mais essa balinha tão pequenininha, não faz mal não. E você pensa, só mais uma vez, não faz mal não. Depois eu vou mudar. Quantas balinhas você já tomou, meu irmão, minha irmã? Nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Deus te ama. Eu quero te falar que o Senhor Jesus te ama tanto, 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 tanto. E eu quero te fazer essa pergunta. O que você prefere? Você ainda vai escolher pela balinha de veneno? Saiba que Deus te ama demais, mas Ele te dá a liberdade de chupar essa balinha. E você sabe agora que ela é de veneno. Então está nas suas mãos. Nas suas mãos. Só para terminar, Jesus, ele fez esse sacrifício tão grande de amor. Ele foi obediente e por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo. E Ele vai te julgar, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus, quando você morrer, quando eu morrer, quando nós morrermos, nós estaremos diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai nos falar: quando eu tive fome e sede, você me deu de beber? Porque Jesus está, meu irmão, minha irmã, em cada pequenino que nos pede socorro. Não somente socorro material, mas socorro espiritual.
E Ele vai nos cobrar, meu irmão, minha irmã. E sabe por que Ele tem todo o direito de nos cobrar? Porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou à morte primeiro. Ele se humilhou primeiro. E a humilhação de Jesus é tão grande, foi tão grande, Ele não te pede uma humilhação igual. Mas Ele te pede o caminho da humilhação, o caminho da santidade, o caminho do amor ao próximo. E Ele vai nos cobrar isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos fazer um exame de consciência muito grande, porque Jesus vai falar assim: por que você preferiu o pecado? E eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, na hora desse julgamento, o seu anjo da guarda estará ao seu lado. Mas o inimigo de Deus, o demônio que te seguiu pela vida e que te fez pecar, ele também estará lá. E ele vai apontar, porque ele anota cada pecado seu. E naquele momento, meu irmão, minha irmã, do seu julgamento, não vai estar mais às escuras, porque aqui no mundo o inimigo fala: não, você está sozinho, ninguém está te vendo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ninguém vai te julgar. O inimigo agora ele fala isso. Mas na hora do nosso julgamento diante de Jesus, ele será o acusador. Ele já é o acusador, mas ele vai fazer isso na sua frente e vai zombar de você. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser obedientes. Nós temos que trabalhar na nossa salvação com temor e tremor. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter um temor a Deus, ao nosso Senhor. E nós temos que ter um tremor de sermos condenados. Nós temos que ter medo da condenação. Temos sim. Porque pelos nossos pecados nós já tínhamos que ser condenados. Mas nós temos que também confiar na imensa misericórdia de Jesus. Não na misericórdia na hora do julgamento, porque na hora do julgamento o Senhor será justo. Nós temos que crer na misericórdia do Senhor agora. O que é a misericórdia de Deus agora na nossa vida? Senhor, eu sei que eu pequei e eu mereço o inferno. Eu mereço ser condenada. Mas eu confio imensamente na sua misericórdia. E eu peço ela agora. Eu te imploro perdão, Senhor. Jesus, a misericórdia de Deus está escancarada no sacramento da confissão. Meu irmão, minha irmã, que tribunal nesse mundo é assim? Que tribunal que a pessoa que faz pecado, que a pessoa que comete maldades nesse mundo, só de assumir-se diante do tribunal, merece o perdão e recebe o perdão e tem o direito de mudar de vida? Meu irmão, minha irmã, um ladrão se virar para o juiz aqui da terra e falar: desculpa, seu juiz, eu pequei, eu roubei, eu não vou fazer mais isso, me perdoa. O juiz não vai perdoar, não. O juiz vai falar assim: eu te perdoo depois que você passar tantos anos na cadeia. Jesus não é assim, meu irmão, minha irmã. Nós temos o direito, a grande graça de estarmos diante de um sacerdote que é o representante de Deus aqui na terra. O sacerdote, ele pode cometer pecado na sua condição humana. Mas naquele momento da confissão, que ele é o sacerdote, ele está no lugar de Jesus. Naquele momento ele representa o Senhor Jesus. E naquele momento ele é o tribunal que você abre o seu coração e conta seus pecados e fala: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu estou arrependido, arrependida. Perdão. Eu não quero mais fazer, e não querer mesmo. Porque se você vai lá e você conta algum pecado que você quer continuar cometendo, você não tem direito de perdão. Mas se você fala: eu não vou mais cometer esse pecado, não é que nunca mais você vai cometer, mas a sua convicção naquele momento tem que ser: não vou mais cometer, porque eu amo meu Senhor e eu quero me salvar. Deus deixou isso, meu irmão, minha irmã. A hora da misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã, você precisa entender isso. Nós precisamos entender. Não vai ser no nosso tribunal, quando nós morrermos. Ali o nosso tempo acabou. A hora da nossa conversão, meu irmão, minha irmã, é agora. Enquanto estamos nessa estrada, nesse caminho, Deus nos deu a oportunidade nesta terra de nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Como São Paulo já disse, jogar fora aquele homem velho, aquela mulher velha, que é aquela mulher que pecava. Agora eu tenho que mudar de vida, completamente mudar de vida. Deus deu essa chance. Aqui na terra, com os juízes aqui terrenos, nós não temos essa chance. Se você matar alguém e chegar lá e chegar prontamente e falar pro juiz, pro delegado e falar assim: eu matei, me perdoa, eu não vou mais fazer isso, você vai preso e você vai ser condenado na mesma hora.
E ainda bem que você é brasileiro, porque se você morasse nos Estados Unidos, onde a pena de morte é aceita, você seria condenado à morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nós estamos aqui na terra, meu irmão, minha irmã, o Senhor abre a misericórdia. Mas é claro que nós não podemos caçoar da misericórdia de Deus. Porque existem pessoas que falam, eu vou cometer mais... Depois que você conhece a Deus, depois que você está escutando isso que eu estou te falando, a pessoa, só mais uma vez, Deus é misericórdia, Ele vai me perdoar depois. Depois eu confesso. Meu irmão, minha irmã, isso é um pecado grave. Nós não podemos pecar confiando na misericórdia de Deus. Porque você está zombando de Deus desse jeito. É a mesma coisa que uma pessoa, ela te recebe na casa dela, confiando em você, e você rouba, você furta os bens que ela tem, você, sei lá, o marido te recebe, uma família te recebe, o cara é seu amigo e você dá em cima da esposa dele, na confiança dele. Isso é sacanagem. Desculpa usar essa palavra, mas nós não podemos confiar na misericórdia de Deus e continuar pecando. Isso é um pecado gravíssimo, porque estamos zombando do nosso Senhor. Mas se nós confiamos na misericórdia de Deus, se nós confessamos os nossos pecados ao sacerdote, nós vamos ser perdoados, meu irmão, minha irmã. Porque Deus é muito bom. Mas nós precisamos fazer isso e precisamos tomar essa atitude agora. E fazermos como São Paulo disse. Sermos obedientes, trabalharmos na salvação. E deixar-nos ser conduzidos pelo Senhor. Porque é Deus, segundo a sua benevolência, o seu amor eterno, Ele vai realizar em nós o querer e o executar. Quando nós estamos diante da graça de Deus, o que é estar diante da graça de Deus? É só pedir perdão e lutar contra o pecado. Lutar com todas as forças contra todo tipo de pecado. Existem os pecados mais graves e os menos graves, mas os pecados menos graves nos levam a cometer os pecados mais graves e nos vão tirando da graça de Deus. Então nós temos que evitar a todos, sem exceção. Sem exceção. Porque daí Deus age em nós. Imagine que grande graça, meu irmão, minha irmã, estarmos diante do tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele vir até nós alegre, feliz, sorridente e nos dar um abraço. Venha, meu filho, venha, meu irmão, obrigada por ter dedicado a sua vida para o reino de Deus. Olha que graça tão grande seria para nós. Agora, do contrário, se nós optamos pelo pecado aqui na terra, imagina chegar lá e Ele falar, eu te amo, filho. Mas olha o que você fez, e ali nós teremos o livro da vida aberto, e estará escancarado todos os nossos pecados que fizermos escondidos. Vai estar tudo ali. E Ele vai falar, eu quero tanto a sua salvação, mas os seus atos te levaram a ser condenados. E Ele nos mostra o caminho, e nós, imagina essa cena, meu irmão, minha irmã. Sermos condenados, o demônio do nosso lado rindo e caçoando de nós e nos levando para o inferno para nós sermos torturados pela eternidade. Eu te falo, meu irmão, minha irmã, não tem outra saída, só tem dois caminhos. O da condenação e o da salvação. O da salvação, ele se divide. Se a alma não estiver completamente pura, ela precisa ser purificada. No céu não entra alma nenhuma com pecado. Nenhuma, nem pecadinho do mais leve que existe. Então essa alma tem que ser lavada, essa alma tem que ser purificada e ela será purificada no purgatório. E ali, grandes santos da igreja já falaram, já atestaram isso. O menor dos menores sofrimentos do purgatório são muito maiores do que o maior dos maiores sofrimentos aqui na terra. Então, meu irmão, minha irmã, sabe uma coisa que eu peço para Deus? Desde pequena, desde que quando eu comecei a entender isso, eu peço para Deus para sofrer o que eu preciso sofrer aqui na terra. É meio egoísta, não sei, porque eu sei, né? Hoje em dia eu sei, antigamente eu não sabia tanto. Mas hoje em dia eu sei que eu estou pedindo para Deus para ter um sofrimento pequeno. Pedir para Deus para sofrer aqui na terra, ao invés de ir no purgatório, é pedir a Deus assim, Senhor, dá um sofrimento pequeno para mim. Mas eu quero, meu irmão, minha irmã, eu peço para Deus isso. E quem dera eu, que com algum sofrimentozinho aqui na terra, imagina, meu irmão, minha irmã, com um sofrimento pequeno aqui na terra, a gente conseguir salvar alguém da condenação eterna.
Olha só, que coisa mais boa. Meu irmão, minha irmã, eu te convido agora. Abraça o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã. Abraça ele. Sofre ele com amor a Deus e agradece a Deus aquele sofrimento que você está vivendo agora. Você pode falar para Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim. Jesus fez essa oração a Deus, então nós podemos fazer. Se for possível, Senhor, afasta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Meu irmão, minha irmã, se esse sofrimento que você está tendo agora te afastar do sofrimento eterno, agradece a Deus por ele. Porque nós abraçarmos de coração o sofrimento que nos são impostos aqui na terra, é nós estarmos abraçando de coração as coisas que Deus permitiu que nos acontecessem aqui. E se Deus permitiu, meu irmão, minha irmã, nós precisamos passar com dignidade de filhos de Deus. Oferecer cada minúsculo momento de sofrimento para o nosso Deus, para a nossa conversão e para a conversão dos outros. Meu irmão, minha irmã, fiquem com Deus, com este pensamento. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir um dia estarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo e sermos recebidos de braços abertos, e Ele virá para nós e falar assim: eu vi tudo que você fez na sua trajetória, eu vi que você estava seguindo pelo caminho errado, mas eu vi que você mudou. Você, num determinado momento da sua vida, filha, eu vi que você me escolheu. Eu vi que você tomou as atitudes que eu queria que você tomasse. Como eu estou feliz, filho e filha. Venha, vamos gozar as alegrias eternas no céu junto comigo. Meu irmão, minha irmã, vamos tomar todas as nossas atitudes a partir de agora com essa meta. Com a meta de termos um dia esse encontro com Jesus quando nós morrermos. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. Perdoe pela demora, pelo tempo que ficou hoje comigo. Mas isso que me veio foi muito forte e nós precisamos da nossa salvação. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!